Levei um sapeco hoje. Que eu falei assim pra mim mesma, bem feito, mas bem feito. Porque eu odeio me sentir intrometida, eu odeio. Quem me conhece sabe, eu fico muito na minha, eu não sou de me intrometer em conversa, em situações, a menos que, por exemplo, eu veja algo que de fato precise de uma ajuda, sei lá, alguém caindo, alguém precisando de ajuda, enfim. Mas caso contrário, gente, eu sou mega, fico mega na minha. E aí, eu deixei passar, né? E eu tava estudando aqui, eu tô estudando com meu caderninho de psicanálise aqui, não tem nada a ver, não. Aí eu falei, cara, eu lembrei da situação, falei, mas bem feito. E me veio uma coisa na cabeça, aí eu abri o celular pra gravar. Eu amo treinar. Quem me conhece, isso não é novidade nenhuma. Amo treinar. Treino já faz um tempo. Então, assim, a gente conhece minimamente. E eu treino na academia aqui do meu prédio, né? E a academia é sempre de boa, sempre vazia. E aí eu fiz meu treino, fui pra esteira, e da onde eu tava na esteira, tem um lugar que eu consigo ver que tava perto de mim. Fica um V assim que é pra fazer sumô. E tinha uma senhora lá, eu vi que era bem senhora, fazendo sumô. Só que ela tava fazendo sumô de uma maneira errada. E nitidamente tava forçando a coluna e a lombar dela. Aí eu vi, ela fez uma série, fez duas. E todas as séries ela terminava e colocava a mão como se estivesse com dor, sabe? E eu vendo aquilo, eu falei, gente, que dó. É uma senhora, que dó. Porque às vezes não sabe, né? E aí tá forçando, e eu vendo que ela tava meio que colocando a mão assim na lombar, meio que com dor. E aí ela fez uma série, fez duas séries, fez três séries. E eu correndo na esteira e olhando aquela situação. Daí eu falei, gente, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Tava muito errado o exercício, muito errado. Não sou personal, tá? As personagens de plantão, eu sei que eu não sou personal, mas minimamente, quando você treina, você sabe identificar, né? E aí, mas bem feito, a boca aberta. Falei, ai, gente, eu vou tentar ajudar, né? Porque era bem senhora. Igual eu falei, às vezes não conhece, não sabe, e só tá prejudicando. E tava sozinha, né? Não tava com personal. Enfim. Aí eu muito educadamente, de maneira sutil, né? Eu deixei a esteira rolando e fui falar com ela. Daí eu falei, oi. E tava a gente na academia, então mega de boa, né? E no mesmo condomínio, então foi até de uma maneira mais simpática e educada. Não é chegar em alguém aleatoriamente numa academia, que eu jamais faria isso. Mas por fim, aí cheguei nela, falei, oi, falei, ai, você treina com personal? Você treina há um tempo? Eu treino. Meu personal é online. Daí eu falei, me desculpa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não quero ser intrometida. Mas é que eu vi que você estava forçando a coluna. E também vi que você. Eu falei, você sente dores? Ela falou, sinto. Vai ver? Ela falou, sinto. Daí eu falei, então, é que eu vi que você estava forçando a coluna. E aí eu vim perguntar se tu precisava de ajuda, né? Falei, porque às vezes eu já tive dor na lombar, eu sei o quanto é difícil. E às vezes um exercício de maneira errada pode prejudicar ainda mais. Ai, porque. Nossa. Ela também, obviamente, ela não foi grossa nem nada, mas não, é assim mesmo. Eu faço certo, eu mando vídeo pro personal e tá certo. Eu já treino há, não sei quantos, 20 anos. E aí eu já tô numa idade que eu não treino mais pra fortalecer, pra pegar músculo, é só pra manutenção. Eu venho, ai, gente, que arrependimento. Naquele momento eu queria cavar um buraco e me enfiar. Eu não sabia onde enfiava a cara. Deu, não, tá certo. Ela falou a idade, tem quase 70. Eu falei, nossa, que bacana, né? Eu falei, é bom treinar mesmo. E aí eu fui conversando, né? Mas, o que eu quero dizer com isso? Aí eu fui conversando, ela conversou, acabou dialogando, falou um pouco da vida dela. Eu falei, bacana. Eu falei, deixei minha esteira rolando ali. Falei, vou voltar ali. Falei, mas bom treino. Eu falei, desculpa. Eu falei, mais uma vez, desculpa, né? Ela falou, não, tá certo, mas tá. O jeito que eu faço tá certo. Inclusive, quando eu termino de fazer, eu me sinto até melhor, né? Falei, bacana. Eu não ia falar, viu? Você tá fazendo tudo errado o negócio, velho. Porque ela tava fazendo de uma forma lateral e eu tava na frente vendo, né? Aí eu só, não, tá certo, é bacana. Falei, eu vou voltar ali pra minha esteira que eu deixei rolando. Mas na verdade eu queria cavar um buraco e falar, olha, Tonha, por que você não ficou quieta na sua esteira? E aí, me arrependi de ter feito isso. Aí eu tava estudando aqui agora, por isso que eu abri a câmera pra falar o que me veio, né? Cara, não adianta você querer conversar com quem não vai querer ouvir. Não adianta você querer conversar com quem já tem uma ideia pronta. Não adianta você querer conversar com quem sempre acha que tem a razão. Não adianta você querer
fazer com que alguma pessoa entenda se a pessoa não tá aberta para entender. E aí, como tudo eu tento tirar ensinamento, né? Você não sabe que as coisas vêm até você, sempre fique, né? Eu me senti uma intrometida. Apesar de estar querendo ajudar e só estarmos nós ali, aquilo me trouxe um ensinamento tão grande. Não que, por exemplo, igual eu falei, dependendo da situação, sei lá, alguém caiu, alguém precisou de ajuda, ok. Mas tem coisa que as pessoas não vão querer ouvir. E aí, às vezes, a gente vai querer ajudar alguém, às vezes a gente vai querer auxiliar alguém, às vezes a gente vai querer estender a mão para alguém e essa pessoa não tá pronta para isso ainda. Porque a gente só pode ajudar alguém que nos pede ajuda. A gente só pode intervir quando a gente é chamado, né? Nossa, eu levei um tapa na cara, velho. Levei um tapa. Não me arrependo de ter feito, porque o que eu fiz foi de boa intenção e de bom coração, mas ela não queria. Então, tá tudo bem. Lembra a história que tá todo mundo no mesmo mar, mas em barcos diferentes? Tá tudo bem, né? Então, a gente não precisa ficar chateado, a gente não precisa querer que as pessoas nos escutem. Eu não preciso falar pra ela, viu? Aliás, eu não fiz isso, né? Eu falei, eu fui tentar abordar de uma maneira, mas eu poderia falar, viu, tá tudo errado, a sua coluna, você tá fazendo errado, o exercício que você tá fazendo não existe, você só vai se prejudicar. Mas por que eu ia falar isso? Se ela já falou pra mim que ela já treinava não sei quanto tempo e que ela tinha um personal e que... Vocês entendem? A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. E aí pode ser que depois de um tempo ela me encontre na academia e fale, nossa, realmente estava errado. Aquele exercício que você comentou comigo. Aliás, eu nem comentei você tá fazendo errado, né? Eu só falei, eu vi que tu tá forçando um pouco a coluna. Então, às vezes, a gente tem que deixar as pessoas forçarem a coluna. Porque quando precisar de como eu posso explicar? Quando precisar de um auxílio, de fato, quando chegar na dor, de fato, é que aí as pessoas procuram ajuda. Então, gente, não adianta a gente querer ficar falando, querer ficar batendo cabeça, querer ficar conversando com quem não tem a mínima, com quem não tem o mínimo de abertura. Quem quer ficar na caixa do julgamento, quem quer ficar na caixa da ignorância, deixa quebrar a coluna. Aí quando tiver que ir para o médico, aí pede ajuda. Mas não adianta. A gente só vai desgastar a nossa energia. Eu perdi de fazer um tempinho a mais na minha esteira por alguém que não tinha me pedido ajuda. Repito, não me arrependo de ter feito isso. Mas eu nunca mais vou fazer. Aliás, de não fazer, quem me conhece sabe que eu sou mega na minha, mas eu não vou mais fazer. Mesmo que eu veja. Então, às vezes, a gente tá vendo que a pessoa tá se lascando. Deixa se lascar. Porque às vezes a gente pode ser o ruim da história ainda. A gente tá vendo que a pessoa tá indo por um caminho que não é bacana. A gente tá vendo que a pessoa tá... Nossa, aí você fala, tá na cara da pessoa, a pessoa não vê. Mas quantas coisas também já estiveram na nossa cara e a gente não viu, né? Será que a gente tá nesse ponto? Eu já também treinei errado um dia. Né? Então, que a gente saiba respeitar o processo do outro. E às vezes, pra ela tá tudo bem querer treinar, querer lascar a coluna assim, né? Mas é porque quando a gente consegue olhar um pouquinho a mais, então, se eu, igual eu falei, eu amo treinar, eu treino há muito tempo, então eu só quis ajudar, mas ela não queria me ajuda. Porque quando a gente consegue ver um pouquinho a mais do ambiente, digamos assim, a gente quer falar, viu, venha por esse caminho, é mais fácil, né? A gente tenta facilitar, encurtar o caminho da pessoa, mas tem gente que não quer, aliás, a maioria das pessoas não querem. Quantas vezes a minha mãe, os nossos pais, a nossa mãe, falou, viu, faz aqui, a gente, não, vou fazer do outro jeito. Aí, às vezes quebrava a cara e voltava pro caminho, né? Então, tá tudo bem, é sobre a vida, a gente tem que aprender e isso faz parte do nosso processo, cada um no seu processo. A gente não tem que se intrometer no processo do outro, né? Então não fique questionando, não fique cobrando, isso é muito pra mim também. Não fique questionando, não fique julgando, continue a conversa, né? Fala, tá tudo bem. Ai, que bacana, você treina, né? Não, me desculpa, tá certo, eu só falei porque eu também tive dor na lombar e aí eu fiquei preocupada de ver que tava forçando, talvez estivesse forçando um pouco. Deixa quebrar, sabe? Deixa a pessoa. Porque ninguém é obrigado a estar no mesmo nível de consciência que o nosso. E se a gente sabe que a gente consegue ver um pouquinho, né? Não é muito também não. Vamos colocar bem nosso chinelinho.
Se a gente sabe que a gente consegue ver um pouquinho a mais do que a outra pessoa tá vendo, a gente tem que ter o discernimento de respeitar o processo do outro. Porque talvez do barco onde ele esteja, ele ainda não tá tendo a mesma visão que a gente.